Esse é o vídeo que, se você realmente quiser aprender sobre filosofia da magia, acompanhar os meus estudos, a minha doutrina e a difusão do conhecimento esotérico, místico e filosófico que eu e a minha comunidade vem desenvolvendo, você começa por este vídeo aqui, tá bom? Não vai ser um vídeo exaustivo, vai ser um vídeo com a intenção de lançar sementes, lançar ideias, construir pontes, construir algumas compreensões. E para ser didático e não para ser exaustivo e inacessível, eu vou pegar carona em uma pergunta que foi feita que eu acho que não respondi a contento ou poderia explorar algo mais profundo, que foi quando me perguntaram se eu acho que a vida é, por si mesma, um ato mágico, um ato poético, né? E aí é interessante começar por aí porque, de fato, a característica da vida é uma característica, se comporta de um modo que nos faz perceber que a natureza da realidade ela é intrinsecamente poética. Presta bem atenção. Por que que a vida é a prova de que a natureza, de que a realidade tem essencialmente uma linguagem poética? Porque, primeiro, a ciência até hoje não conseguiu explicar a origem da vida. A ciência até hoje não conseguiu explicar como do orgânico se constitui a vida, tanto que não se produz vida hoje em dia. No máximo faz ali a clonagem, que é pegar a partir de outra vida, mas a transição do orgânico para a vida, até hoje, com a ciência avançadíssima que nós temos, que consegue ir para o espaço, que consegue criar inteligência artificial, não consegue explicar a origem da vida. Então, o que acontece? Acontece o seguinte: se tudo é choque de átomos, se o universo são poeiras, rochas, fogo, fricção, energias, né? Se o universo é fundamentalmente isso, e nós estamos aqui conversando, e nós estamos aqui conscientes desse próprio universo, como é que dessas rochas e dessas pedras nós surgimos, nós estamos aqui? Como isso é possível? Ora, isso só é possível porque a natureza dessa realidade ela é uma natureza tal que, daquilo que parece não ser, né, brota-se o ser. Ou seja, no que antes não tinha consciência, ou aparentemente não aparentava ter consciência, que é a natureza, as rochas, né, enfim, todo o universo eletroquímico, vamos dizer assim, dele surge a consciência, né, como se do nada para o ser. Entende? Isso é a criação. Poética é poesis nesse sentido, né? Como dizia Aristóteles. O que é poesis? É trazer à tona aquilo que ainda não existe, né? É juntar, é aglutinar e formar uma coisa, né? E essa coisa parece que tem uma alma própria, é a ânima, é a vida. Então isso mostra que o quê? Que a ciência, né, meramente na sua dimensão analítica, não vai conseguir capturar a essência da realidade na sua profundidade. Porque a essência da realidade escapa ao parâmetro matematizante da ciência moderna. A realidade, ela só pode ser explicada por uma dimensão poética, e por isso que a poesia capta mais profundamente o real, e a dimensão ontológica da poesia, ou seja, a poesia que está na própria natureza, é a magia. Né? É rica, é esse conhecimento, essa linguagem sagrada, esses hieróglifos divinos, né? Então, o que acontece? Então, a minha filosofia da magia, a nossa filosofia da magia, é fundamentalmente uma ontologia poética, ou uma poesia ontológica. Não estou falando de poema, eu estou falando, por exemplo, a música. A música é uma poesia sonora, né? A pintura é uma poesia visual. Então, poesia é compor. Né? E a realidade da magia é uma realidade que se apresenta quando se compõe, ou seja, se apresenta a partir da ação. Ela não existe previamente, ela funda-se a partir da ação. Por isso que o mundo mágico não é um mundo que você descobre, é um mundo que você produz, ou seja, na medida em que você se orienta em direção a essa perspectiva de mundo, que é no fundo uma perspectiva poética sobre a natureza, o mundo mágico se desvela. Só que a nossa filosofia da magia, ela também é uma metafísica. E por que ela é uma metafísica? Primeiro, porque eu sou um metafísico, é isso. E segundo, porque eu acredito que uma perspectiva metafísica hoje em dia é necessária para resgatar a nossa dimensão
de conexão com a totalidade. E metafísica em que sentido? Nós partimos do pressuposto aqui, né, de que a realidade ela se desdobra numa dimensão de três potências. O absoluto se manifesta em três potências. A primeira, a segunda e a terceira potência. E aí sim, claro, por isso que nas religiões tem as trindades, né? Por isso que existe a dialética, tese, antítese, síntese, e sim, as analogias e as formas como aparecem essas três potências do absoluto são quase infinitas ou são infinitas, né? Então essa chave do três, né? Deus, o divino, o natural e a ponte entre o natural e o divino que é o humano. Né? Então, esse é o que o Schelling vai chamar de o sistema do mundo, Deus, homem e natureza. E aí o que acontece? Antes, quando eu estava desenvolvendo minha metafísica da filosofia da magia, eu pensava que a dimensão da natureza, né, num sentido mais poético, seria a magia, a dimensão do humano, num olhar mais poético, seria a mística, e a dimensão do divino, num olhar mais poético, seria a revelação, o apocalipse, enfim, a história da humanidade como uma história sagrada. Essa era a minha perspectiva, e aí os meus alunos de filosofia da magia, por favor, prestem atenção no que eu estou dizendo aqui agora, porque essa é uma mudança radical que vai repercutir na obra que eu estou escrevendo e que a gente vai desenvolver, e a gente já está desenvolvendo aqui, de certa forma, nesses vídeos, né? Agora eu penso que a magia é o terceiro grande momento da auto-manifestação do absoluto na história. Ou seja, tipo assim, o que começa nos mitos, né, nas mitologias, passa pelas religiões de revelação, as religiões islâmica, judaica, o cristianismo, né, ali como revelação do Logos na história, então culmina ali, a segunda potência seria o cristianismo, a primeira potência do absoluto seria as mitologias, e aí no cristianismo inaugura-se uma relação livre com Deus, com o divino, né, ou seja, e aí tem esse perigo justamente de ter criticado a magia, colocado a magia para debaixo do tapete, mas agora nós estamos em um terceiro momento da auto-revelação do absoluto, que é o paradigma mágico, que ali no Renascimento apareceu como tentativa de sintetizar o cristianismo com a magia, né? O cristianismo com o hermetismo, ali no século XIX com Eliphas Levi, com o renascimento do ocultismo europeu, com as ordens esotéricas, ali no século XX com o neopaganismo, hoje em dia no Brasil com esse aumento do interesse da juventude, dos jovens pela Umbanda, que está crescendo muito, né? E hoje em dia o que acontece? Nós percebemos que as religiões, né, ou seja, nasce na mitologia, passa pelas religiões, né, ou seja, nasce na arte, a mitologia como experiência da arte, a analogia com a arte, a religiosidade, o drama da religiosidade ali no cristianismo, e agora a síntese entre a religião e a arte, que é a magia. É por isso, por exemplo, que o Santo Daime, por exemplo, que é a religião que eu pratico, ela é uma síntese entre religião e arte, né? Porque há uma religiosidade, mas não é fundada em uma doutrina ali de uma palavra escrita, mas é os hinos, né? Que se produz, que se recebe, que é sempre vivo, né? Então percebo como as religiões agora, elas estão com a tendência poética, poiesis, né? Elas estão recuperando esse lado poético da existência, né? Então é isso que se funda. Então, no primeiro capítulo dos 10 lições de filosofia da magia, eu vou começar discutindo essa questão de Heka, o conceito de magia no Antigo Egito, porque tem uma coisa muito interessante aí, né? Ou seja, como é que a mitologia egípcia entendia o que nós chamamos hoje em dia de magia, né? Que não é bem magia, talvez o que os egípcios chamavam de Heka seja muito mais o primeiro princípio, né? A obscuridade fundamental, a primeira potência do divino, e hoje o que nós chamamos de magia é a terceira potência do divino, né? O Espírito Santo, Sofia, natureza, e aí tem uma relação analógica com o arcano da imperatriz, da magia sagrada, né? Então, o que eu penso aqui é que a magia é o grande paradigma emergente do pensamento humano, porque ele traduz essa necessidade espiritual de uma religiosidade poética e de uma poesia religiosa, ou seja, de uma síntese profunda entre essa dimensão poética e religiosa da existência. E isso é um chamado do espírito humano de se reintegrar com a natureza e, portanto, a ecologia, portanto, o culto à mãe divina, o sagrado feminino, tudo isso vem com muita força, porque a primeira potência do absoluto, em termos de teologia, é o Pai, a segunda potência do absoluto é o Filho, a Palavra, o Logos, o Verbo, e a terceira potência do absoluto é a Mãe Divina, o Espírito Santo, Sofia, e, portanto, está
né? Tá crescendo na consciência humana cada vez mais essa questão da dignidade do feminino, né? Da feminilidade. E isso, quando eu digo feminilidade, eu não estou falando necessariamente nos corpos biológicos, mas enfim, na feminilidade como um devir, como um arquétipo, vamos dizer assim, para vocês entenderem. Então é por aí, a gente vai desenvolvendo nos próximos capítulos dessa série.